estar falando e saber que tem uma câmera me filmando, eu fico meio constrangida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos impulsionando a estar sempre nos despojando das nossas vontades para poder cumprir, né, aquilo que o Senhor, ele verdadeiramente tem nas nossas vidas. Dando aí mais um minutinho aí para ver se o restante do pessoal já começa aí entrando, pra gente ver o pessoal de Geração Eleita e a todos os demais irmãos que estão nos assistindo. Mais uma vez, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus possa estar abençoando grandemente. Só mais algum tempo e aí a gente já pode começar a debater. Peço que vocês, em nome de Jesus, possam estar ao longo da live me dando suporte, me dando ferramenta para poder eu entender se vocês estão ouvindo, se está travando, se está tudo ok, se tiver alguma dúvida, alguma coisa inerente ao tema ou alguma coisa que não ficar bem entendido, sinaliza. O irmão Rodolfo vai estar aqui assistindo e vai estar me ajudando aí nesse monitoramento, amém? Vamos iniciar elevando os nossos pensamentos em Deus, fazendo uma oração, porque Ele é verdadeiramente aquele que nos capacita. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz tudo em todos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor e de bondade, justo, tremendo, santo, soberano, maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai de toda eternidade, nesta hora, Senhor, que estamos aqui, nós queremos, meu Pai, nos unir a Ti em espírito, como igreja, Senhor. Queremos nos unir a Ti, elevar os nossos pensamentos a Ti, que possamos nesta noite verdadeiramente ouvir o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Verdadeiramente, Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer aquilo que o Senhor tem para completar na minha vida. E verdadeiramente te peço que não me deixe falar, Senhor, mas que o Senhor fale através de mim. Que tudo que o Senhor ministrou no meu coração, toda a meditação que o Senhor me levou, o Senhor verdadeiramente me faça transmitir de maneira fidedigna aquilo que o Senhor quer falar, porque o povo é Teu e não meu. Desde já eu te agradeço por tudo, te peço que abençoe a cada irmão que já está nessa live, a cada um que vai entrar, aqueles que porventura não vão poder assistir, mas que vão assistir em um momento posterior. Que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, derrame graças, que o Senhor os livre de todo mal, incluindo, Senhor, esta pestilência que está assolando a terra e assustando a muitos. Que o Senhor nos faça manter-nos firmes em fé, crendo que o Senhor não perdeu o controle de nada. Assim nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema, assim, há uns dias eu vinha meditando um pouco sobre o que falar com os adolescentes, né? E Deus, ele sempre dá um tema que é pertinente para todas as idades, né? Eu acho que criança, adolescente, jovem, adulto, todo mundo tem que entender o que é ser um discípulo. Então, eu fiquei meditando nessa palavra sobre o que é ser um discípulo, né? E fui primeiramente a um dicionário. E o que é ser um discípulo? Peguei algumas... A gente está testando ainda, viu, irmãos? Isso foi o professor Rodolfo fazendo um teste aqui para melhorar o som. E por isso que vocês acabaram de ouvir minha voz saindo na caixa ali, mas glória a Deus por isso. Mas vamos voltar, né? Eu peguei uma definição aqui do que diz o dicionário sobre o que é ser discípulo. E diz assim: ser discípulo é ser um aprendiz, um aluno receptivo a ensinamentos, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. E quando eu li essas definições e comecei a meditar, e o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração para a gente se ater
a essa definição de discípulo, para que a gente comece a discorrer e entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Se a gente observa essa definição, se a gente observa essas coisas, a gente começa a ver que seguir os passos de Jesus não é nada muito simples, não é nada muito fácil, né? Exige assim uma abnegação total daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, da minha vontade. É verdadeiramente poder dizer o que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E falar, recitar essa parte do versículo, saber essa passagem, saber onde ela está, dizer até o versículo, o capítulo, tudo é muito bonitinho. Mas em termos práticos, o que isso verdadeiramente quer dizer para as nossas vidas? Em termos práticos, em que nós verdadeiramente precisamos entender do que é ser discípulo? Será que eu verdadeiramente estou sendo discípulo de Cristo nesse momento? Será que eu estou sendo verdadeiramente discípulo de Cristo? Ficando com esta definição que nós estamos meditando nesta noite de seguidor a dar, disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre? Então, a gente vai abrir aqui na palavra do Senhor, no livro de Lucas. Peço a você que está assistindo essa live da sua casa, que você possa pegar a sua Bíblia nesse momento, abrir no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do 25 ao 33. Mas peço a vocês que prestem bastante atenção. A gente vai fazer uma leitura desses versículos, mas a gente vai começar a ir destrinchando algumas coisas para a gente começar a entrar no que verdadeiramente esse texto ele quer nos trazer, né? Então diz aqui na palavra do Senhor, Lucas 14, versículo 25 a seguir até o 33. Amém? Diz: a epígrafe, né, fala algo acerca de abnegação, mas a gente não vai se ater a isso, a gente vai se ater às palavras propriamente ditas. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Agora é pesado. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus. Então, se a gente começa a pegar essa palavra e começa a esmiuçar, a gente já vê que grandes multidões acompanhavam o Senhor, e aí ele volta e diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Então, quando a gente lê aqui a questão do aborrece, aos adolescentes que estiverem nos assistindo, principalmente do Geração Eleita, por favor, tá? Aborrecer não é o sentido habitual que nós estamos acostumados a usar dessa palavra. Não é isso que está sendo dito nesse versículo. Não quer dizer encher o saco, não quer dizer atormentar, não quer dizer que você tem que atormentar seu pai, sua mãe, os filhos, os amigos, os colegas, não. O aborrecer que o Senhor Jesus ele vem mencionar nesta palavra, ele fala no sentido de você amar menos. Observe que ele coloca coisas aqui que são importantes, porque é um mandamento honrar pai e mãe. E está aqui seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e ainda a sua própria vida. Tudo que você tem na sua vida é muito importante. Tudo que você tem na sua vida é sem dúvida importante. Deus ele dá importância às coisas que te cercam, seus pais, sua família, seu trabalho, sua escola. Tudo isso é importante, mas tudo isso para mim e para você tem que ser menos importante do que Cristo. Tudo isso, né, tem que ser menos importante do que Jesus Cristo na nossa vida. E quando a gente para poder observar essas coisas, a gente entende que não é uma coisa muito fácil de se viver na adolescência, né? Não é muito fácil a gente viver na adolescência abdicando de muitas coisas, principalmente das nossas vontades, aborrecendo a nossa própria vida, né? E justamente por ser adolescência é uma fase com muitas mudanças, né? Tem muitas mudanças que os adolescentes estão passando no seu corpo. Tem uma fase de transformação de mente. É uma fase de transição onde o adolescente ele não é criancinha, né? Apesar de terem às vezes alguns comportamentos, né, Gé? Mas tudo bem. Ele ainda não é criança, mas ele também já não é um jovem, ele também já não responde por si, ele tem algumas limitações e as transformações hormonais e a transformação da mente e a transformação também da personalidade. Essa é uma fase onde o adolescente ele começa a construir a personalidade apoiada nos seus ídolos, apoiada em pessoas que ele admira, apoiados nos pais, apoiado em alguns suportes que se apoia para poder pescar uma ou outra ideologia. Depois ele forma a sua, enfim, não vamos muito entrar nesse mérito, porque aqui a gente está querendo falar mesmo sobre essa questão de formação. E essa questão de formação de adolescente, ela precisa ser muito bem desenvolvida. Principalmente em se tratando de adolescentes eleitos, adolescentes separados para o Senhor. Precisa verdadeiramente ter um desenvolvimento muito bom dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que, como o professor sempre fala, né? Não fazer meros frequentadores de templo, meros frequentadores de cultos, que entram e saem da mesma maneira, mas verdadeiramente cidadãos dos céus, que tenham um senso crítico, que deem a Deus um culto racional, que entendam o que está fazendo na casa do Senhor e que entendam que são importantes, ainda que adolescentes, ainda que crianças. Não são mais nem menos importantes e são o futuro da igreja. Então, quando a gente começa a observar essas coisas, no mesmo livro de Lucas, vamos voltar um pouco ao capítulo 2. A gente volta algumas páginas na Bíblia. Aqui eu já acabei deixando meio que marcado. Algumas páginas aqui na Bíblia. Depois você vai encontrar o capítulo 2 e o versículo de número 41 em diante, que a gente vai fazer uma leitura. A gente vai fazer uma leitura aqui dessa passagem, tá?
diz aqui assim: o menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. 3 dias depois, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, quando a gente volta, a gente pega ganchos importantes. Porque aqui o texto fala de um Jesus com 12 anos de idade. Jesus, ele não apareceu um homem pregando. Ele nasceu, foi bebê, foi criança, foi adolescente. E que tipo de adolescente foi Jesus? Foi um adolescente que crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia em conhecimento. Ele era um adolescente que preferia estar no templo, preferia estar conversando com doutores, ele preferia estar na casa do pai. Ele não preferia estar em qualquer outra distração que provavelmente na sua época havia. E aí a gente lê aqui no Salmo 2, Salmo 1, versículo 2 diz assim, ó: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então Jesus aos 12 anos, ele com certeza tinha essa palavra atada no seu coração. Ele tinha prazer de estar na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele certamente meditava de dia e de noite. Então o desejo de meditar na palavra de Deus, ele deve arder nos nossos corações também, né? Quando a gente passa a enxergar as escrituras, quando a gente passa a ler as escrituras, quando a gente passa a meditar em um texto, a gente conhece mais de Deus. A gente conhece mais a obra de Jesus. O que Jesus, como ele nasceu, como ele viveu, a gente percebe que Jesus foi adolescente, que Jesus foi um adolescente que gostava de estar na casa do Senhor, foi um adolescente que gostava de meditar, que ele tinha essa palavra, né, guardada no seu coração, porque ele não ia interrogar os mestres e nem deixar os mestres admirados com a sua resposta se ele respondesse qualquer asneira, qualquer bobagem. Ele verdadeiramente tinha que ter bons argumentos, e para se ter bons argumentos a gente precisa estudar. Então Jesus, ele deixou claro para nós que mesmo quando adolescente ele meditava na palavra do Senhor, né? Então assim, como nós vamos continuar a obra do Senhor se a gente nem sabe o que é que o Senhor fez? A gente às vezes sabe de uma pregação, a gente ouve falar, às vezes a gente ouve na EBD, a Promacela, o professor Rodolfo falando alguma coisa, ou você que está nos assistindo, né? O seu professor falar alguma coisa da sua classe bíblica, seja você adulto, jovem, ou adolescente, ou criança, você acaba ouvindo o que alguém fala com você sobre Jesus, mas o que você realmente conhece sobre Jesus? Como você vai dar continuidade à obra de Jesus sem saber
quais foram essas obras, o que Ele espera de você, que ferramentas Ele lhe deu para você conseguir entrar nessa caminhada, né? E aí a gente vai continuando percorrendo aqui nesses versículos, porque ainda tem muita coisa para poder a gente extrair disso aqui, viu? A gente já entendeu aqui que a gente precisa aborrecer, e nesse sentido de aborrecer, o Senhor ele não está nos dizendo para a gente abusar ninguém, Ele está nos dizendo para que a gente ame menos, dê menos importância às coisas que não são de Deus. Nada, 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 pegue essa, nada na sua vida é mais importante do que Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz aqui no 27: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você entende que você está incólume a todas as coisas que vão acontecer, que você vai passar batido para trazer uma realidade de vocês aí, tentando me aproximar da linguagem, mas passar batido das dificuldades, das dúvidas, passar batido das decepções, das ausências, das carências. Vocês não vão passar desapercebido por nada disso. Vocês vão passar por essas coisas. Mas se vocês não seguirem o exemplo de Jesus, Ele mesmo disse que não podemos ser discípulo dele se a gente não passa por essas coisas. E agora vem esses dois versículos assim que eu verdadeiramente amo, me agarrei bastante a eles e meditei bastante e comecei a pensar em quantas e quantas vezes eu me atribulei, eu até me afastei. Eu já me afastei 3 vezes do Evangelho. E justamente porque eu não entendi a chave. Eu tenho uma chave fantástica nesses versículos que, se muitas pessoas prestassem atenção, elas com certeza não pregariam, algumas delas, não pregariam e não viveriam um Evangelho tão diferente daquilo que Cristo verdadeiramente deixou claro, deixou explícito, né? E não estariam enganando a si mesmas, né? Porque ao Senhor ninguém engana. Mas vamos ler aqui os versículos. Baixa um pouquinho aí, irmão, por favor. Os versículos 28 e do 28 ao 30. Vamos ler aqui, ó. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amados, é importante como a gente entende aqui que a gente precisa ler a Escritura, meditar na Escritura, conhecer a Jesus, conhecer a obra de Jesus, conhecer as ferramentas que Ele nos deixou, a ordem que Ele nos deu. A gente precisa conhecer todas essas coisas. Mas uma coisa muito importante que a gente pega nesses 3 versículos é saber reconhecer a nós mesmos. É uma coisa que dificilmente a gente consegue. E quando a gente entra no Evangelho, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus, Ele começa a modificar, começa a moldar as nossas vidas. Só que muitas das vezes a gente não se conhece. E a gente impede o trabalhar de Deus e o moldar de Deus nas nossas vidas. Entende? A gente entende que o Espírito Santo faz a obra, que o Espírito Santo molda. Mas assim, você já parou
em algum momento para se perguntar qual é a sua dificuldade? O que é difícil? Não para você, porque o que é difícil para você é fácil para Deus. Mas o que é difícil em você? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade que você tem? Qual a dificuldade que você tem? É bem complicado. E muitas das vezes as pessoas não conseguem entender esse, não se assenta primeiro para calcular. E eu já ouvi pessoas ministrando e falando coisas do tipo, não sei quem não quer nada com Jesus, não sei quem não tem jeito. Calma. Esse alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse alguém que se achegou ao reino de Deus, ele não assentou para fazer as contas. O que eu entendo como assentar para fazer as contas? Ele não se conhece. Ele não sabe das suas debilidades, ele não se reconhece. E quando você não se reconhece, é muito difícil você mudar algo que você não entenda que está errado. Observe. Você está fazendo uma prova. Se você acha que a questão está certa, você vai pagar para quê? Não faz o menor sentido. Então, para que você vai mudar uma coisa que você acha que está certo, mas de repente aquilo que você acha que está certo está errado? É necessário que apague, é necessário que conserte, é necessário que haja ali um reparo. Tem alguma coisa naquele meio, tem alguma coisa ali naquela resposta que não está muito certa. E você precisa consertar. Mas você só vai consertar se você realmente conhecer a resposta, conhecer onde está o erro. A mesma coisa somos nós. A gente precisa se conhecer. Então eu tenho dificuldade em repartir as coisas. Eu não gosto de dividir nada que é meu. É meu, acabou. Não tem esse negócio comigo de dividir, não. Então é começar a dizer assim, poxa, eu tenho essa debilidade. Eu não sou uma pessoa abençoadora, eu não gosto muito, eu sou um pouco egoísta. Vamos trazer a realidade? Eu sou egoísta. Eu não gosto de dividir, eu não gosto que ninguém pegue nada meu. Mas será que isso está me atrapalhando a servir a Deus? Deixa eu assentar aqui e fazer essa conta. Deixa eu ver até onde isso está me aproximando de Deus ou até onde isso está me afastando de Deus. Até onde eu preciso permitir que o Senhor me conserte. Porque de repente você pode ser uma pessoa egoísta e achar que não precisa mudar. E achar que cuidar do que é seu é normal e natural. Mas espera aí, é normal e natural você cuidar das suas coisas. Mas até que ponto isso é normal e até que ponto isso é prejudicial? Assenta para fazer as contas. Você precisa sentar para fazer as contas. Você precisa começar a ter discernimento do qual é a minha dificuldade. Sou preguiçoso. Preguiçosa. Não suporto. Eu odeio ler. Misericórdia. Pra Marcela. Odeio ler. Odeio. Esse versículo todo. Não, Pro. Esse versículo é imenso. Alguém está se reconhecendo aí, Gé? Esse versículo é grande. Deixa eu ler o outro, que o outro é menor. Né, Rafael? Então, até que ponto isso está te atrapalhando em continuar a obra do seu mestre? Se você não lê, se você não gosta de ler, leia pouco, mas leia. E comece a permitir o Senhor ir mudando isso em você. Comece a permitir o Senhor ir lhe capacitando para você ir gostando de ler um pouquinho mais. Leia um versículo, leia 2 versículos,
leia 3 versículos, continue lendo 3 versículos, mais adiante tente ler o 4º. Não se force, não se cobre, mas se conheça e se permita o Espírito Santo moldar a sua vida. Se permita ver suas debilidades, reconheça aonde isso está lhe atrapalhando de servir, de conhecer a Deus, e deixe o Senhor te moldar, te capacitar. Amém? Então, quando a gente começa a pegar esses 2 versículos e meditar, a gente percebe que a gente precisa ver essas debilidades, a gente precisa ver essas dificuldades, a gente precisa ver aquilo que nos atrapalha. Mas o nos conhecer não significa dizer que a gente só vai enxergar as coisas ruins. Não, eu vou assentar para fazer as contas aqui, vou ver todos os meus defeitos. Espera aí, é legal ver os defeitos, é muito bom. É um exercício até... Eu não vou mensurar isso porque depende do ponto de vista. Mas é um exercício que é bom você enxergar as suas debilidades, os seus pontos fracos, os seus defeitos, as coisas que você precisa melhorar, até onde aquilo está te atrapalhando a se aproximar de Deus. Mas tem que ver também o outro lado. Qual é o meu dom? O que tem de bom em mim? O que eu posso oferecer ao Senhor? Qual é a minha aptidão? Como eu posso ser útil na casa de Deus? A palavra de Deus, ela nos conta que Samuel, quando Ana o entregou ao sacerdote Eli, pagando o voto que ela havia feito a Deus, Samuel servia na casa do Senhor ainda pequenino, com uma musiquinha, né? Que nós cantamos na infância. O Senhor, Ele tem algo adolescente para você fazer na obra. Ele com certeza dispensou um dom na sua vida. Se você sabe louvar, ore, assente para fazer as contas. Será que é esse o meu chamado? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que é assim que eu vou servir na casa do Senhor? E comece. Cante um hino pequeno. Vá para um outro mediano, depois vá para um outro grandão. Mas louve. Não deixe de usar aquilo que Deus lhe deu. Ah, olha, eu tenho um dom, eu sei tocar. Eu gosto de tocar. Porque às vezes não é só o saber. Porque o saber é o que você sabe. Mas às vezes você identifica que aquilo ali é para você. Que, poxa, eu queria tocar aquela guitarra. Eu queria tocar aquela bateria. Eu queria. Você quer? Se coloque diante do Senhor e assente para fazer as contas. Vamos lá. Eu vou ver como é que eu posso fazer, se tem algum irmão que pode me ensinar, se tem alguém que pode me ajudar. Eu vou começar a tocar. Tem gente que tem violão em casa, começa a trocar lá, vai errando em casa, que é ótimo. Depois vai começando a querer botar isso em prática, começando a querer colocar isso diante do Senhor. Poxa, eu leio um versículo para Marcela e depois eu fico pensando naquele versículo. E aí eu tenho algo para falar sobre aquele versículo, mas eu não sei se está certo. Comece a exercitar. Quando você tiver oportunidade na sua igreja, se você meditou em algo de algum versículo e você não quer externar isso na igreja, com receio de repente estar errado, chama o seu líder, chama o seu professor de EBD, chama o seu pastor, chama alguém. Se você tiver pai e mãe convertido, louvado seja Deus por isso, chama. Minha mãe, eu li esse versículo aqui, eu entendi dessa forma e tal. É assim mesmo? É assim? Comece aí desenvolvendo esse dom que você começa a assentar para fazer as contas
e entender o que pode ser usado dentro da casa do Senhor que você tem. Que não adianta ninguém dizer para mim assim, eu não sei fazer nada. A Bíblia diz que, o que fareis, pois, irmãos, quando vos reunireis? Tem salmo, um tem. Ele não diz assim, talvez um tenha. Não, tem salmo. O outro tem doutrina. O outro tem. Então você, adolescente, criança, jovem, adulto, você que está nos assistindo nesta hora, você tem. Assenta para fazer as contas. Assenta para se conhecer, se perceber, se colocar como barro na mão do oleiro, ó. Dizer, Senhor, eis-me aqui, as minhas dificuldades são essas, estão aqui, me molda. Porque é muito fácil a gente dizer assim, Senhor, quebra meu orgulho, Senhor, me molda, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí Jesus está dizendo assim, mas como é que eu vou consertar? Se eu estou tentando consertar esse negócio aqui e você está achando que não precisa consertar. Se eu estou dizendo que a direção é essa, você não está querendo ir por aqui. Como é? Não é assim. Então, se conheça seus pontos fracos, seus pontos fortes, assente para fazer as contas, veja os meios que você tem para concluir a obra de ser um discípulo de Jesus. Então a gente começa a ir entrando muito nessas questões de ser discípulo, de precisar se conhecer, e a gente acaba entrando também às vezes por um viés, que é aquilo que a gente volta aqui para o versículo 27, que diz assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ora, se a palavra de Deus diz que nós somos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Amém. Só que não é só isso e pronto, acabou. Não. Você tinha uma vida no mundo, tinha alguns testemunhos, alguns caminhos tortuosos, estava em trevas. O Senhor te trouxe para a luz e agora dá continuidade à obra do seu mestre. É para isso que ele nos traz. Então, quando a gente entra muito nessa de não, agora eu sou cristã, agora é só vitória, agora é só alegria, agora tá tudo na paz de Jesus. Aí a gente esquece de uma palavra que tá lá em João 16:33, que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor, ele venceu, né? E quando a gente fica meio engessado, estagnado nessa ideia de, não, eu agora saí das trevas, estou na maravilhosa luz do Senhor, eu agora sou nova criatura, e agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Pera. Não é bem por aí. Porque as tempestades vêm. As tempestades, elas se levantam. O barco começa a balançar, a água começa a inundar. E a gente precisa estar bem alicerçado em Cristo para poder entender que se Ele venceu o mundo, nós nele também vamos vencer. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele deixa claro e diz assim, se eu sou a videira verdadeira, né? E todo ramo que está em mim, ou seja, todo ramo que está em Jesus, não tem nenhuma, não tem nada que seja verdadeiramente garantido para alguém que aceitou a Jesus e pronto,
Você aceitou a Jesus e agora você passou a ser um discípulo de Jesus. Então tem uma obra, tem uma caminhada, tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você precisa conhecer, tem coisas que você precisa aprender para poder fazer. Então quando a gente fala nessa questão de conhecer, né? O próprio livro de Oséias 6:33, 6:33, ó, tô com 33 na cabeça. O livro de Oséias 6:3 diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a gente precisa continuar conhecendo ao Senhor. Se eu prossigo em conhecer o Senhor, se eu prossigo em buscar a face do Senhor, se eu prossigo a abrir mão de mim, eu vou conseguir orar mais, eu vou conseguir jejuar mais, eu vou conseguir abnegar mais do meu eu vou conseguir verdadeiramente proferir com verdade o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque verdadeiramente Cristo vai começar a viver, porque você vai começar a lembrar, você vai começar a ter em mente: eu sou discípula de Jesus. Se discípulo de Jesus eu sou, eu tenho que andar na luz como ele andou. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que verdadeiramente não viver mais, mas deixar o Senhor viver em mim. Eu tenho que dar continuidade à obra do meu mestre. E dar continuidade na obra do mestre pode deixar em algum momento alguns meio que turbados. E as pessoas acabarem por deixar um espíritozinho de ego começar a sobressair, sendo que o próprio João disse que ele cresça e eu diminua. Então aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 40. Lucas 6:40, eu achei uma parte muito importante e faz com que a gente consiga entender o nosso lugar de discípulo. E se Deus te usa para você ministrar, para você ensinar, para você louvar, para você fazer qualquer coisa, se há qualquer dom que Deus usa você, lembre-se sempre disso aqui, que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, não deixe a vaidade também, a soberba, Louve para Deus, pregue para Deus, ministra para Deus, serve no templo, sirva para Deus. O que você fizer, entenda que o mestre continua sendo mestre. E ao discípulo basta estar como bem instruído para ser como o mestre, não acima do mestre. Amém, adolescentes? Vamos pegar muito bem isso aí pra gente não vir uma geração idólatra, soberba, muito cheia de holofote. Vamos começar a entender o que é ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, ele não precisa ser mais do que Jesus. Ele precisa ser como Jesus. Amém? E quando a gente começa a entender essas coisas e começa a entender que a gente precisa ser como Jesus, entender que nós precisamos influenciar o mundo, que nós precisamos não permitir que o mundo verdadeiramente venha nos corromper. Tem
um versículo que eu gosto muito de recitar. Os adolescentes do Geração Eleita, eles já devem estar cansados de ouvir, que é o texto de 1 Coríntios 6, 11, 12. E quando eu falo assim, né? Eu posso... Os adolescentes já sabem de que versículo eu estou falando. Então, assim, sempre na sua caminhada vai ter uma vozinha, né? Das trevas. Vai vir um tirado amigo que vai te dizer assim: que nada, rapaz, deixa de ser besta, ser crente é chato. Que não pode fazer nada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode vestir, não pode, crente é cheio de não pode. Aí, o apóstolo Paulo diz uma coisa que eu gosto muito, os adolescentes já estão cansados de me ouvir falar. E não só os adolescentes que me conhecem, estão acostumados a ouvir falar. Que o livro de 1 Coríntios 6, 11 e 12 diz que tudo... Deixa eu recitar ele daqui, para não falar do que eu já gravei de tanto falar. Eu vou buscar aqui, em nome de Jesus. Tô correndo um pouquinho pra gente finalizar no tempo da live, mas eu creio que o Senhor está no controle. E diz aqui no livro, ai meu Deus, 2 Coríntios 6, 12. Vai dar certo. Eu não sei fazer nada olhando pro relógio que eu fico nervosa. Mas vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, ajudai-me, Senhor. Ajudai-me. Eu fui olhar pro relógio, me atrapalhei toda. Enfim, a palavra do Senhor, ela diz assim, que todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Nem tudo verdadeiramente eu vou estar preparado aqui. 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu sempre falo assim que quando nós nos assentamos para fazer a conta de ser discípulos do Senhor, a gente verdadeiramente precisa entender que as coisas do mundo, elas não podem nos influenciar. As coisas do mundo, ela não pode nos comprar, não pode ser importante, até mesmo porque a gente já viu desde o começo que tudo o que tem que ser importante é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E nós temos que influenciar o mundo. Então, assim, é uma situação bem complicada, assim, quando a gente fala, e que às vezes as pessoas apertam muito os adolescentes. Eu lá em casa, eu vou falar que eu tô na direção do Espírito Santo, mas eu tô me sentindo um pouco mais à vontade para poder ser um pouco mais aberta com os adolescentes que estão assistindo, com as pessoas que também estão assistindo, mas às vezes as pessoas, elas apertam muito os adolescentes na igreja, sabe? Querem forjar um caráter e uma personalidade que muitos de nós, cristãos, adultos, né? A gente ainda nem aprendeu a ter essa maturidade toda. Então vamos relaxar? Deixar de qualquer jeito? Não, mas vamos orientar. Aqui no livro de Lucas 6,40 foi dito que todo aquele que é bem instruído, ele será como seu mestre. Então vamos orientar os adolescentes, e não digo de roupa, eu não digo de costumes, eu não digo de coisas pequenas que possam travar relacionamentos, que possam travar
uma reciprocidade de entendimento entre a liderança e os liderados, no caso, os adolescentes. Mas trazer mesmo a realidade. Trazer e entender a realidade dos fatos. Porque muitos falam assim, é uma bênção ser adolescente na igreja. É uma bênção ter adolescentes na igreja. Mas espera aí, em que você está contribuindo para isso? Pegar versículos bíblicos, quando um adolescente não quiser ter uma oportunidade de dizer, olha, quem tem vergonha de Jesus, Jesus vai se envergonhar dele. Espera aí. Traga ele para a realidade. Mostra ele o que está acontecendo no mundo. Mostra para os adolescentes, como normalmente eu tenho mostrado, que adolescentes grávidas, de 15 anos, dá um testemunho que você conheça, eu posso dar o meu, eu tive minha filha com 17 anos, e digo para elas, louva a Deus que minha filha não seguiu o mesmo exemplo, louva a Deus que ainda tenho Mariana na igreja, estou em nome de Jesus profetizando que ela não há de passar pela mesma dificuldade, porque não é praga, é dificuldade. Eu não tinha entendimento, eu não tinha estrutura nenhuma para ser mãe com 17 anos. Imagine com 15. Imagine adolescentes com 16 anos que já estão no segundo filho. E de pais diferentes. Não é isso que o Senhor tem para você, adolescente. Os sonhos de Deus, eles são muito melhores, maiores daquilo que a gente imagina. Muito. Meninos de 13 anos sendo aliciados para tráfico de drogas, sendo aliciados e seduzidos pelo próprio uso das drogas. Então isso é uma realidade de alguns jovens no mundo. Essa é a dor de cabeça, a insônia, o choro de muitas mães de adolescentes. Traz os que você tem na igreja para dentro da realidade da vida. Explica para eles. Traz um senso mesmo de responsabilidade. Agora também mostra a ele o caminho de ser como o mestre. Bem instruído, qualquer um de nós podemos verdadeiramente exercer este ministério, que é o melhor de todos os ministérios que qualquer pessoa possa exercer na vida. É ser discípulo de Jesus Cristo. E a gente entende naquela passagem de João 10:10, falando para os adolescentes e falando de sonho. Naquela passagem, o Senhor ele fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu quero já ir finalizando dizendo para você, adolescente, que o inimigo ele quer roubar os sonhos que Deus sonhou para você. Ele quer roubar os sonhos que você está sonhando para você, que são bem menores do que o que Deus sonhou para você. Ele verdadeiramente vem para matar a nossa esperança de ter o nosso sonho realizado, a nossa esperança de um dia fazer uma faculdade, casar, desenvolver a nossa profissão, ser mãe ou não ser, tudo aquilo que você idealizou para você. Ele tenta matar isso dentro de você. Ele tenta matar e ele quer fazer de tudo para destruir qualquer possibilidade que você tenha de se aproximar do Senhor, para que esses sonhos de Deus sejam realizados na sua vida. Mas o Senhor Jesus, ele veio, aleluia, e ele disse que veio para dar vida, e vida em abundância. Para você, adolescente que já serve ao Senhor, não permita
que o Satanás venha roubar, matar e destruir os sonhos que Deus tem para você. Não permita. E para você, adolescente, que ainda não fez uma aliança com o Senhor, que ainda não se achegou ao Senhor, que ainda não desfruta da alegria de estar na maravilhosa luz de Cristo, que porventura possa achar que é chato, adolescente, que crente, que não faz nada, em nome de Jesus, dê um passo para o Senhor, dê um passo para Deus, entenda, se permita entender, se permita conhecer a Cristo, a obra de Cristo, se conhecer, se permita sonhar os sonhos de Deus e que Deus, verdadeiramente em Cristo, continue a trabalhar no seu coração, continue a trabalhar no coração dos adolescentes do Geração Eleita, continue a trabalhar no coração dos adolescentes do Getsemane, nos adolescentes de Doron 1, Doron 3, nos adolescentes, todos que servem ao Senhor em todos os ministérios ao redor deste mundo. Que vocês continuem enxergando a vida em abundância do Senhor e venham entender que vocês precisam ser bem instruídos para serem como Jesus. Que possamos a partir de agora meditar em duas coisas. Primeiro, que tipo de discípulo eu fui até hoje? Que tipo de discípulo eu fui até hoje? Será que eu fui verdadeiramente esse discípulo que dei continuidade à obra do meu Senhor? Se sim, amém. Glória a Jesus por isso. Que Deus te faça crescer mais e mais em graça e sabedoria da obra do Senhor. Mas se não, eu profetizo na sua vida que isso foi até hoje. Isso foi até agora. Isso foi até esse exato momento. E eu profetizo que de agora para frente, você vai assentar, você vai fazer as contas, você vai ver o que o Senhor deixou para você concluir a obra. E há de concluir em nome de Jesus a obra que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que participaram dessa live. Te confesso que, como eu já falei desde o começo, eu me sinto um pouco constrangida com essa câmera na minha frente, mas eu espero em Cristo que o Senhor tenha me usado nesta hora para ministrar uma palavra que edifique a sua fé e que fortaleça a sua fé, no nome santo de Jesus. E assim eu agradeço por todos que puderam nos acompanhar, tá bom? Deixe seus comentários, deixa alguma dúvida, que a gente vai buscar evoluir, né? Crescer, aprender nisso aí para poder atender essa demanda do momento que ela